E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de A Morte do Demônio, a Ascensão. Fazia tempo que eu não assistia um filme de terror tão violento, tão visceral, mas ao mesmo tempo tão agradável de se assistir para alguém que de fato gosta desse gênero do terror e gosta de sentir medo ao assistir um filme. E esse filme, A Morte do Demônio, a Ascensão, ou Evil Dead Rise, que é o título em inglês, que é bem mais fácil de se falar, ele cumpre perfeitamente esse papel. A parte técnica do filme é muito boa, mas a parte mais humana do filme, que é aquela que nós vemos em tela a partir da entrega dos atores nas cenas, elas também são impecáveis. E tudo isso foi junto que conseguiu fazer com que esse filme, de fato, fosse essa obra tão acima da média. Evil Dead é um filme que já começa com uma cena inicial muito chocante e eletrizante, que dita logo qual vai ser o tom do filme, e também uma montagem tão enérgica quanto, o que faz com que esse filme ele esteja sempre em cima. Ele não tem momentos de baixa muito claros, tem momentos menos violentos e momentos mais violentos. As partes menos violentas são aquelas de apresentação dos personagens, dos núcleos e da locação em si, para a gente realmente se situar não só no que diz respeito ao lugar, mas também as situações que vão levar aos eventos paranormais. Se você tá gostando do vídeo até aqui, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like e seu comentário sobre o que você achou de Evil Dead Rise. Agora, no que diz respeito ao roteiro, ele utiliza muito bem dos tropos que eu já expliquei no vídeo anterior e que são, na verdade, os clichês do filme, de uma maneira com que a gente não sente que essa narrativa tá sendo gasta. Nós temos o clássico núcleo familiar com crianças pequenas e conflitos internos, com que faz com que a gente tenha uma empatia inicial já, né? Porque a gente vê aquela família, que bonitinhos. Mas não é todo filme que consegue manter essa empatia do público para com os personagens. Porque tem filme que coloca personagens tão caricatos e superficiais que é impossível se identificar, você já quer logo que o capeta leve eles. Mas aqui não é o caso, porque o filme ele leva assim um tempo necessário para com que a gente tenha personagens de fato e não só conceitos. E esse tempo levado é justamente o tempo pra gente se preparar pro que vai vir, e vem muita coisa. Eu nunca tinha tido um contato verdadeiro com a franquia Evil Dead, apesar de já ter ouvido falar. E sem sombra de dúvidas, esse é um filme que se basta. Você não precisa ter assistido outros dezenas de filmes para conseguir entender, e isso fez muito bem. Inclusive, ele é um filme tão bem sucedido, não só a bilheteria inicial, que já foi muito boa, mas ele é um filme bem sucedido em fazer com que você queira assistir os próximos filmes, mas também os filmes anteriores. Eu fiquei muito curiosa em assistir o prelúdio dessa franquia e com certeza eu vou assistir. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga uma resenha dos filmes mais antigos da franquia Evil Dead, deixem aqui embaixo nos comentários. Já nessa apresentação de personagem, algo que me incomodou foi um personagem específico que é basicamente um figurante nessa gama já bem pequena de personagens, mas que já foi o suficiente para me fazer sentir um desconforto. Esse figurante é interpretado pelo ator Jayden Daniels, que é um ator de origem maori, neozelandesa, e que é um homem racializado. E no filme, após poucos minutos, não só de tela desse personagem específico, mas também dessa apresentação ao sobrenatural que já tinha sido dada na primeira cena, mas essa apresentação com o núcleo que nós de fato estamos acompanhando, nós temos um personagem que faz o estereótipo do personagem latino, o personagem racializado, que é o religioso, entendeu? É meio desconfortável de se assistir quando você percebe que o filme recorre a esses clichês não tão bonitos do gênero do terror. Quando eu falo desse clichê negativo, não tô só me referindo ao papel do personagem na trama, até mesmo da estética do personagem. Ele só faltou usar aquela regata branca com uma corrente dourada, porque a regata cinza ele já tava usando, entendeu? Tirando esse fato não tão interessante, voltando aos pontos positivos do filme, o que mais me surpreendeu foi o fato do filme estar tocando numa questão que já tem sido levantada pelas últimas produções do gênero de terror, que é a questão da memória
e de quanto que um filme pode ser circular no que diz respeito à sua história. Nós estamos acompanhando uma sequência de fatos que vão desencadeando uns aos outros uma cadência no maior estilo efeito dominó e que não necessariamente os personagens estão diretamente relacionados entre si. E é isso que essa complexidade no que diz respeito a amarrar todas as pontas para que de fato seja um roteiro circular, que faz com que os últimos filmes do gênero do terror tenham sido tão diferentes dos modelos mais clássicos, com fórmulas como os famosos jump scares, para poder trazer alguma sensação de desconforto com o público. Apesar de que esse filme, mais por uma questão de nostalgia, também utilize os jump scares, mas de uma maneira muito mais bem dosada e utilizada mesmo. No caso, o filme que nós acompanhamos é um prelúdio da primeira cena que só é conectada com o meio da história a partir da última sequência do filme. E essa questão da memória vem sendo ressaltada quando nós olhamos para as últimas produções mais bem aclamadas pela crítica, que é a trilogia, até então não completa, os filmes X, né? Que nós acompanhamos o primeiro filme, X, que apresenta uma personagem muito importante, que é a Pearl, que tem seu filme solo, interpretado pela Mia Goth, que também interpreta essa personagem totalmente descaracterizada no filme X. E aqui nesse filme Pearl nós temos uma narrativa só dela, contando o quanto que ela teve que sofrer para virar a Bruteteia no filme X. E também nós vamos acompanhar outra personagem que também está conectada com ela no terceiro filme que ainda vai lançar, que é Maxine. Então, isso já mostra uma tendência dos filmes, de seguir uma ordem não tão cronológica e sequencial para contar essas histórias, ainda que esse recurso esteja sendo utilizado para conseguir aprofundar e trazer personagens com mais camadas, sem ser aquelas camadas que a gente vê, esse tal personagem é complexo, mas ele é uma exceção do filme e ele só é complexo porque os outros personagens dizem que ele é complexo. Não, nós temos mais de uma hora e meia de filme, 2 horas, para de fato nós, enquanto espectadores, concluirmos por si só, só com que o filme nos apresentou que esses personagens de fato são complexos. Outro filme que tá mostrando o quanto que essa questão da memória, da sequencialidade está sendo importante para os filmes é o filme Telefone Preto, que também, apesar de nós acompanharmos a história do personagem principal de maneira sequencial, ele só consegue sobreviver e ter algum tipo de ajuda a partir de outros personagens que já não estão de maneira presencial, por assim dizer, na narrativa, através de flashbacks, de revisitações a um passado que não pertence ao protagonista, na qual ele não estava lá. E justamente ele só se faz presente nessas situações a partir do sobrenatural. Então, esse tipo de abordagem para com o sobrenatural, para trazer a questão do terror, tem sido muito impressionante. E a morte do demônio, ele não tem sido uma novidade, não só nessa questão, mas também com o gore, que não é tão presente nesses outros filmes que eu citei, porque aqui ele é muito violento, de fato. E isso se dá a partir de um efeito que nós estamos percebendo a partir de um filme específico, que foi o filme Terrifier 2, que foi um filme muito violento, que fez com que várias pessoas saíssem do cinema vomitando. E esse efeito foi batizado justamente por uma tendência que foi prevista de que os filmes de terror agora eles iam tentar combinar essa questão do psicológico, do mais requintado no que diz respeito ao roteiro, com a violência. E justamente isso está sendo comprovadíssimo. Até porque esse filme, mais o Hellraiser, confirmaram que não vão ser o único reboot que vai ter. Vão ter mais outros filmes que vão seguir essa tendência mais violenta. Porém, Evil Dead é um filme relativamente curto. Ele só tem 1h30 de duração. Então, como é que ele conseguiu conciliar todos esses elementos ao mesmo tempo? Bom, algumas vezes o filme recorre a referências a outros filmes, não só da franquia, mas também outros filmes de terror consagrados, como O Exorcista e O Iluminado, para conseguir trazer sequências assustadoras que variem de 2 tipos de utilização de ferramentas de roteiro para conseguir avançar a narrativa, que são muito utilizados nesse filme. As ferramentas em questão é o foreshadowing, que é quando um ato específico, uma ação específica já foi premeditada a partir da fala, do comportamento de um objeto específico efetuado por um outro personagem. É como se esse personagem tivesse previsto o que iria acontecer. Esse filme utiliza isso de uma maneira bem sutil. E o outro tropo narrativo que o filme também utiliza é a arma de Chekhov. Esse conceito
conceito foi apresentado pela primeira vez em um livro de ficção, na qual uma arma foi apresentada numa cena. Esse conceito da arma de Chekhov diz que se um objeto específico, no caso a arma, se uma arma específica teve um enquadramento que valorizasse ela durante toda a cena, toda a filmagem, essa arma tem que ser utilizada. Senão, nós, enquanto espectadores, perdemos tempo ao ver algo que não foi... Teve seu tempo de tela, foi comunicado, mas não contou nada, porque o cinema é uma arte audiovisual. Então, o áudio e o visual são fundamentais. Se você perde tempo do seu filme, tempo de tela mesmo, apresentando objetos, pessoas, personagens que não vão ser utilizados, você está perdendo tempo e está deixando seu filme cheio de barriga. Além disso, você cria uma expectativa para quem está assistindo de que vamos ter sequências e cenas muito grandiosas envolvendo essa tal arma, e ela não é utilizada. E esse filme utiliza, assim, muito bem suas armas, sendo elas um tinteiro de tatuador, uma tesoura, qualquer coisa que seja que é apresentada nesse filme, ela é, sim, muito bem utilizada, fazendo com que essa dinâmica, mesmo que perdure durante todo o filme, já que as locações são muito reclusas, é basicamente o prédio no qual os personagens estão situados e as suas instalações fazem com que esse filme seja tão sensacional na hora de se acompanhar o que os personagens vão fazer para conseguir se livrar dessa situação e sobreviver. Uma sequência de cenas específica que me fisgou mesmo no filme é quando a porta e o olho mágico são utilizados. Sem querer dar muitos spoilers, quando esses dois elementos da porta e do olho mágico são utilizados, é simplesmente sensacional. Inclusive, acho que eu nunca mais vou conseguir ralar um alho num ralador sem utilizar luvas. Devo ressaltar que todas essas nossas armas de Chekhov são muito bem apresentadas e colocadas na mise-en-scène, utilizando termos chiques agora. Enfim, se eu tivesse que ranquear esse filme no que diz respeito ao roteiro e inovações, eu acho que eu daria 3 estrelas de 5. Porém, no que diz respeito à diversão, eu vou ter que dar 5 estrelas para esse filme, porque apesar de seus pontos fracos, de seus personagens não tão originais, de suas tramas também, do que envolve a psique dos personagens não sendo tão originais assim, ele consegue combinar muitos elementos que poderiam trazer um filme totalmente cheio de coisas e, portanto, vazio, mas isso não ocorre. É um filme que ele tem, sim, muito conteúdo a apresentar e também muito terror para nos fazer sentir. E isso realmente é algo impressionante que eu gostei muito e eu quero muito ver mais filmes dessa franquia. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações apertando no sininho para não perder quando sair um vídeo novo. Deixe aqui embaixo seu comentário, suas recomendações de filme que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal e até um próximo vídeo.